Recife, quando quiser. Mais uma vez aqui do topo do mundo, do alto da Copaoba, Serra da Raiz, o nosso Copaoba Cast. Hoje a gente está recebendo o nosso querido Jay, ele que é fotógrafo, produtor cultural, ele faz de tudo e mais um pouco, mas hoje vai falar para a gente sobre a sua, talvez uma das maiores criações, não sei, eu tenho essa impressão, né, que quando fala-se dessa página, a primeira coisa que vem na minha cabeça é seu nome, né? A página Descobrindo Serra da Raiz. Muitas vezes, quando eu estava longe aqui da Serra da Raiz, eu passei um tempo fora, era o que me consolava, era o que matava a minha saudade, né? É até bom falar, falando já de agora, né, entregando esse fato aqui importante para mim, né? E é grande, talvez, o nosso pontapé inicial entender o que tem. Eu já sei, né? Tanto que eu sou um eterno apaixonado por essa terra maravilhosa. Mas aí, a partir do Criador, o que a Serra da Raiz tem que é tão importante a gente descobrir e vir ver aqui de perto? Pessoal, primeiramente agradecer o convite e já parabenizar pela iniciativa. Creio que um podcast aqui na cidade era outra ferramenta que a gente precisava para levar mais a história de Serra da Raiz, as imagens, né, da nossa cidade, para chegar mais longe. Então, quero agradecer o convite, parabenizar. E hoje a gente vai trocar ideia sobre esse perfil que tanto nos orgulha, que a gente criou. Esse perfil foi criado, já adiantando, né? Foi criado na pandemia, não foi criado por mim, foi um grupo de amigos meus, junto comigo, né? A gente criou um perfil onde a gente começou a compartilhar fotos na época que a gente estava preso, sem poder sair, na época de pandemia. Estava preso, isso era o quê? Foi tão grave assim? Não, preso não, a gente... preocupado, estava preso, né? Não, a pandemia, né, chegou, aí tipo, fechou a escola, fechou tudo. Sim. Aí a gente via necessidade, a gente saía para alguns pontos turísticos aqui da cidade, e daí a gente resolvia fotografar e postar essas fotos. Aí acabou que a gente criou um perfil, que no início se chamava Fotógrafos Serranos. Isso foi em 2020, então já tá aí há 6 anos. E aí, após a pandemia, todo mundo foi buscar seus afazeres e eu continuei produzindo vídeo. Aí eu mudei o nome da página, dei uma organizada. E hoje é um potencial enorme, né? Hoje é quem dá a referência à nossa cidade. E é isso. Então, era quem matava a minha saudade, é quem aumenta o meu ego. Toda vez que eu vejo uma postagem nova, eu sempre corro lá para dar uma olhadinha, porque sempre tem uma coisa nova. Às vezes até que eu nem conhecia ainda na Serra da Raiz, né? Uma coisa, por exemplo, que eu não conhecia, assim, porque eu morro de vergonha, né? A vergonha minha de mim mesmo, né? A Cachoeira da Mijona, assim, falando. Isso. Que é uma beleza espetacular, que não tem tamanho aquilo lá. E que quando eu percebi, como assim? Aonde? O quê? Né? Eu quero falar sobre isso também hoje. Mas aí, para a gente dar continuidade nessa nossa fala, né? Já aqui falando desse princípio de projeto, esse começo de projeto, né? Para quem chega na página, quem bate lá o olho na página, quem recebe em algum momento, como é que você define esse propósito da página Descobrindo Serra da Raiz? É só um canal de turismo, ou só um canal de resgate, de resgate cultural, ou uma vitrine dos negócios locais? O perfil, ele mudou muito. Ele mudou muito. De início, a gente postava coisas assim, foto de um passarinho, foto de uma árvore. Aí eu vi a necessidade, porque assim, a internet mudou muito hoje. Eu vi a necessidade de mostrar mais vídeos e mostrar a cidade em si. Porque assim, como você falou sobre a cachoeira, muita gente não conhecia. Eu fui criado lá naquela zona rural e eu sempre soube que tinha. Visitei sempre, mas assim, a imagem dela não chegava em nenhum local. Aí o perfil, eu analisando, né, eu percebi que era hora de mostrar mais. Daí, eu primeiramente comecei com as pessoas. A gente começou
um projeto bem bacana, que o nome era Retratos Serranos, onde eu fotografava os cidadãos da cidade e eu colocava lá. E aí eu fui vendo a dimensão que aquilo tomaria, né? Todo dia, toda hora, a gente chegava e olhava lá um post, aí tinha lá um comentário de alguém que estava em Santos. Aí, não, eu conheço esse pessoal aí. Tem uma história bem interessante também. Por exemplo, eu postei uma foto de um senhor, aí uma seguidora comentou, disse, esse senhor era carteiro na cidade, era ele que entregava a carta. E assim, a gente também conseguiu juntar famílias. Muita gente que não mora mais aqui, que tem familiar aqui, entra em contato com a página em busca de algum familiar, algum idoso, alguma pessoa que não... Você virou quase de volta para minha terra. E assim, ele é a principal referência quando se fala em Serra da Raiz. Quando alguém está longe da cidade, quando alguém quer saber o que acontece na cidade, a gente coloca. Aí o perfil hoje ele se destaca mais por essa questão desses vídeos que a gente faz e viraliza. Tem outra particularidade também, que o perfil ele só posta coisa daqui da Serra da Raiz. Uhum. Todos os vídeos são autorais, são de Serra da Raiz e de pessoas da Serra da Raiz. A gente não faz de outras cidades e a gente mostra o nosso local. A gente tem um alcance hoje gigante. A gente chega a quase 2 milhões de visualizações por mês. Então, para um perfil que só mostra uma cidade, é uma coisa assim extraordinária. A gente tem vídeo com 12 milhões de visualizações. Uhum. Todos os vídeos têm uma faixa de 50 mil visualizações em cada vídeo. Então, se falando em visibilidade, não só em Serra da Raiz, como no Brejo, a gente tem a maior visibilidade que tem a nossa página. E é um orgulho, né? Quando a página ela escolhe, acho que tem um trabalho, né? Uma produção antes daquilo que vai ser postado. Né? Quando ela escolhe um local como a cachoeira, né? Que para mim tudo é muito bom, mas a cachoeira foi uma das coisas que mais me marcou. Né? Provavelmente vou voltar a falar dela de novo. Mas quando escolhe um local, a igreja, né? Tem vários locais, né, maravilhosos aqui na Serra da Raiz, tentando mostrar essa beleza real, né? Isso que você tenta trazer é aquilo que já era conhecido da própria cidade, ou você percebe, como tipo agora eu falei para você, né? Coisa que eu nem conhecia. Você percebe, porque você fala dessa visualização de quantos milhões? 2 milhões. 2 milhões de visualização. Serra da Raiz não tem 2 milhões de habitantes. Não dá para dizer que é daqui, é para muito além disso. Uhum. Mas e essa resposta, até aqui mesmo na nossa própria cidade? Existe essa descoberta dessa novidade? Porque para os que estão de fora tudo é novidade. Mas e essa resposta aqui no nosso convívio, no nosso meio? De início era bem complicado. Assim, eu sofri um pouco de resistência. Existem locais que são geralmente ignorados e que você consegue dar vida? Na verdade, eu acho que todos os locais que a gente posta, ele tem uma grande repercussão. Porque assim, eu digo sempre, tudo é feeling. Por exemplo, a gente vê uma cena acontecendo e a gente tenta postar em tempo real, tenta postar aquilo para matar a saudade das pessoas que estão fora. E assim, de início a gente tinha uma resistência das próprias pessoas, como você falou da cachoeira. A gente colocou a cachoeira agora no hype, né? Hoje a gente recebe excursão, a gente recebe turista que vem só para ver a cachoeira. E a cachoeira sempre esteve lá. Ninguém nunca mostrou. Aí, isso aí dá assim, tudo que a gente mostra realmente... Ele incomoda? Bastante. Bastante. Quer dizer que eu tenho, dessa minha família, eu tenho um pé, né, de padaria. A gente teve até padaria aqui nessa serra, mas eu não tenho nada a ver com padeiro, não tenho nada a ver. Às vezes eu gosto de botar uma lenhazinha, né? Eu não digo que incomoda, mas assim, a gente, quando uma coisa é muito vista, a gente consegue ter o destaque. E às vezes esse destaque ultrapassa. Por exemplo, uma página que um dia desse tinha 2 mil seguidores, estamos chegando a 20 mil seguidores.
entendeu? Com a visibilidade de 2 milhões de pessoas. Então, a gente não está falando de uma coisa pequena, a gente está falando de uma coisa muito grande. E, assim, eu percebi que durante os últimos anos, até o empreendedorismo mesmo já me trata com outros olhos, me chama, quer que sua loja seja vista, quer que seu hotel, seu restaurante. Então, hoje ela é o foco. Porque, assim, se falando em Serra da Raiz, eu acho que não tem outro portal, outro meio de comunicação que abranja tanta gente e tenha tanta visibilidade como o perfil tem. A gente tenta, né? Tenta filmar mais, fazer mais. Mas é isso, a gente está aí na luta e vamos continuando. A gente sabe que quando a gente está falando de internet, a gente trabalha na maioria das vezes, criando uma realidade, né? Geralmente a gente percebe que existe um abismo entre aquilo que está ali postado e aquilo que realmente é, né? A mídia, no geral, ela tenta maquiar, porque na maioria, quando você vai falar de mídia, a coisa é o like, né? É a visualização. Nessa que os primeiros índices que você traz é de 2 milhões de visualização, né? A quantidade da página e tal. Mas é conhecido, né, que existe um abismo entre uma coisa e outra. E aí vem a minha pergunta, né? Em relação à página, Descobrindo Serra da Raiz, o que ela traz para as pessoas que vão lá, que conferem lá? Ela traz a realidade daquilo que está sendo postado, ou ela traz para a gente um filtro, um embelezamento a mais, né? Ou é o quê? É de fato real? Aquela beleza daquela cachoeira escorrendo mundo abaixo, com aquele, acho que é drone, né? Drone. É incrível aquelas imagens. Aquilo é real, aquilo, ou você está fazendo uma maquiagem, né, incrementando, dando uma beleza maior para, de fato, trazer Não, aquilo é real. Descobrir a Serra da Raiz. Não, aquilo é real e eu digo direto, tipo, as lentes de um drone, de uma câmera, não dá para captar a beleza que é aquele local. Sim, a gente tem o turismo hoje em Serra da Raiz já consolidado, a gente tem uma cidade turística e, assim, pousadas lotadas, restaurantes. Subiu um índice agora recentemente, né? Foi. Uma classificação, não sei exatamente. A gente subiu um nível aí no Ministério do Turismo. Isso. E, assim, voltando à sua pergunta, né? Eu digo direto, as lentes não conseguem replicar o que acontece. Serra da Raiz, ela já é bonita por si. Sim, a gente está no topo de uma montanha. Topo do mundo. No topo do mundo. E aí tudo favorece. Em relação à cachoeira, em relação a essa pergunta, a gente tem alguns pontos. Por exemplo, a cachoeira é fantástica. Já o acesso à cachoeira não é tão legal. Então, assim, quando o turista vem, aí a gente explica que é período chuvoso, aí que tem que descer uma trilha, não é pertinho, tipo assim, você não vai sair de dentro da cidade e entrar numa cachoeira. Toda cachoeira que você vai em algum local, você tem que pegar uma trilha, tem que pegar Isso, inclusive, cria um turismo específico. Isso aí cria, pois é. E é o que as pessoas buscam hoje. A gente tem recebido turistas do Rio Grande do Norte, de Recife, que eles fazem 1 hora de trilha. Eles querem descer do ônibus 1 hora antes para poder aproveitar o caminho até a cachoeira. E a cachoeira é linda. Você que não teve a oportunidade de vir, venha conhecer. A gente ainda está com a cachoeira. Esse ano a cachoeira está quase 6 meses funcionando. É inédito também, porque assim, a cachoeira é sazonal. Ela não tá... Vamos falar, porque parece que a gente fecha, né? É sazonal, ela é de uma queda d'água da barragem. E aí, tipo, período de chuva ela existe. Quando acaba a chuva, aí ela para. Mas é uma boa pedida. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, para mim, é a cachoeira mais linda da Paraíba. Olha que hoje tem a cachoeira do Roncador, tem a cachoeira de Uricuri, tem outras cachoeiras aí na região lindas também, mas nenhuma se compara com a beleza da cachoeira de Serra da Raiz. Então, venham o nome é muito vivenciar. O nome é maravilhoso. Então, aqui
vai finalizando a nossa primeira parte, o nosso primeiro momento, e a gente segue já para falar sobre, nossa próxima parte, sobre diagnóstico turístico. Acho que você consegue dar isso para nós na experiência empírica, né, do que está fazendo, foi fazendo e aprendendo, aprendendo e fazendo, né? E não tem melhor referência para trazer isso do que você, e a gente vê isso no nosso próximo bloco, assim, né, que eu posso falar, né? Na segunda parte, eu me estou chamando de bloco ainda. Né? Eu vou aprender, né, na segunda parte, tá? Você pode acessar, inclusive, né, essa primeira parte separada, a segunda parte. Eu tenho que falar que curta também? Tenho que falar isso agora também? Curte, compartilha, segue. Então, você não esqueça, tá? Eu estou aprendendo, vocês estão vendo, né? Curtam, compartilhem, sigam, escrevam, comentem. Vamos lá.